Amém, meus irmãos, muito alegria de estar aqui com todos vocês. Ó Senhor Jesus, espero que o Senhor os esteja guardando, que vocês estejam todos supridos pela palavra da vida, supridos pela pessoa maravilhosa do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor que abençoe a palavra nessa tarde, nessa noite, guarda-nos em Ti, guarda-nos na Tua pessoa, que o Senhor possa fazer a nossa fé aumentar e queremos continuar perseverando na Tua presença. Obrigado, Senhor, por todo o Teu cuidado para conosco. Unge o coração dos irmãos com a Tua vida, guarda a saúde dos irmãos de toda doença, de toda essa pandemia, guarda também a questão física, a questão emocional, a questão de trabalho, do sustento para cada um. Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar falando conosco, liberando a Tua vida para cada um de nós. Ó Senhor Jesus! Muito bom, irmãos. Então estamos aqui mais uma vez para falar sobre essa série de fé e perseverança. Uma das características mais constantes que um cristão deve ter é manter a sua fé inabalável e manter na perseverança da palavra, ouvindo a palavra, crendo na palavra, recebendo a palavra, desfrutando da palavra como vida e alimento para cada um de nós. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele tem proporcionado para nós. Ó Senhor Jesus! Quero agradecer também o Kaique, que está aqui, o nosso técnico de estúdio, mais do que isso, né? Um amado irmão que serve entre nós, que tem proporcionado essa oportunidade da gente gravar, da gente poder transmitir para todos os irmãos essa palavra maravilhosa que o Senhor nos tem dado. Irmãos, se vocês se lembram, a nossa última reunião presencial foi no dia 15 de março, portanto, já completamos 90 dias, 3 meses que nós não nos vemos pessoalmente, eventualmente um irmão ou outro. Nós nos vemos sim pelas reuniões remotas, pelo compartilhar dos grupos familiares. Hoje de manhã, no domingo de manhã tivemos o partir do pão e junto com muitos irmãos da igreja pudemos ver alguns que a gente não via há 3 meses. Graças a Deus por isso. Mas irmãos, são tempos difíceis esses, muito difíceis. E o que fazer? É ou não é? Imagine que toda a terra está sendo abalada por um inimigo invisível. Ó Senhor Jesus, nosso inimigo é invisível. No caso dessa pandemia, é um vírus que é muito difícil de enxergá-lo, a não ser com grandes lentes de grandes aumentos. E ele tem feito um grande estrago para toda a situação. Uma coisa que está acontecendo após esses meses todos aí, em que alguns países já retornaram às suas atividades próximas do normal, não completamente normais, o vírus está voltando a aparecer na população. Vocês viram recentemente que na China, em Pequim, alguns bairros, 5 ou 6 bairros lá foram novamente isolados porque apareceram 50 pessoas num mercado em Pequim, na capital da China, com corona positivo, sendo que 5 eram sintomáticos e todos os outros 45 assintomáticos. O grande problema são os assintomáticos, porque transmitem para as outras pessoas. Então tomem cuidado ainda. E aqui no Brasil nós ainda não chegamos nessa fase, nós ainda estamos numa crescente. Portanto, vamos nos cuidar. Nós também não vemos a hora de termos reuniões presenciais, mas por enquanto vamos preservar a nossa saúde, nos alimentando da palavra através da oração, da comunhão, do compartilhar, das mensagens via canal do YouTube da Igreja em Campinas, via canal do YouTube do Instituto Vida para Todos, dos nossos grupos familiares. Então, irmãos, vamos permanecer nessa situação. Agora, talvez alguns perguntem, quanto tempo mais vai durar isso? Será que esse ano de 2020 será um ano perdido? Porque afinal, já são 3 meses, 1/4 do ano em que as atividades estão paradas. E quanto mais tempo nós vamos ficar assim? Nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, o homem precisa se arrepender. O homem precisa buscar o Senhor. O homem precisa
ter o coração voltado para Deus. Não viver na independência. E nós na igreja também temos que ser encabeçados em Cristo. Não vivermos na independência de Cristo. Eu queria ler para vocês um versículo em Apocalipse 22, versículos 10 e 11. Por que será que a pandemia até agora ela não parou? Nós temos orado há 3 meses, aquele encargo de oração de quebrar a onda do vírus, a onda da economia e também a onda da política. E parece que quanto mais nós oramos, mais a situação fica difícil. Será que nós vamos desistir de orar? Será que essas orações todas não chegaram até os céus? Será que não tem efeito? Tem sim, irmãos. Mas eu vou mostrar para vocês um dos motivos, porque a pandemia ainda não parou. Lá em Apocalipse 22, 10 a 11, fala assim, disse-me ainda, deixa eu pegar aqui, 22, 10 e 11. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, está muito próximo. Quantos anos? Não sei, mas está próximo. Versículo 11, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Olha que versículo. Por que a pandemia não parou até agora? Sabe por quê? Porque aquele que é injusto continua fazendo injustiça. Toda a terra, do ponto de vista humano, está prostrada diante de um vírus invisível. Mas essa mesma terra que se prostrou diante de um vírus invisível, não se prostra diante de Deus eterno, do Deus eterno. Não se prostra diante do Senhor. Continua fazendo injustiça. Não confia em Deus. Não entrega o seu coração para conhecer o Senhor. Não se arrepende do mal. A pandemia vai continuar. Ó Senhor Jesus. E quanto a nós? O justo continue na prática da justiça, exercitando a fé, exercitando a oração, praticando a perseverança. Então nós continuaremos fazendo isso que o Senhor determinou para nós. Quanto ao mundo, o problema vai ser do mundo, né? Então, olha que interessante. Salmo 94, versículos 7 a 11. Um versículo muito interessante. Salmos 94, de 7 a 11, diz o seguinte. E dizem, o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? Versículo 9. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Olha o versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Portanto, irmãos, a humanidade de maneira geral, os homens de maneira geral, acham isso de Deus. Que Deus não vê o que está acontecendo. Que Deus não se importa com o que está acontecendo. Mas não é verdade. Ele fala, será que o que fez o ouvido, quem é que fez o ouvido? Foi o próprio Deus. Será que quem fez o ouvido não ouve? E que aquele que formou os olhos não enxerga? É óbvio que ele ouve e que ele enxerga. Mas o coração do homem continua duro. Porventura, não repreende as nações, não há de punir? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Exatamente. Aquele que aos homens dá conhecimento, será que ele não tem sabedoria? É óbvio. Deus é o Deus criador de todas as coisas. E olha o que ele fala mais. Ele conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Portanto, irmãos, vamos nos aplicar à palavra,
vamos nos aplicar ao conhecimento da palavra, não vamos deixar de exercitar o nosso espírito e crer naquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Ele sabe todas as coisas. No mesmo livro de Salmos, tem um versículo lá no capítulo 141, versículos 1 a 4. Salmos 141, 1 a 4. Fala assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Toda vez que nós o invocamos, o Senhor inclina os seus ouvidos para nós. Suba à tua presença a minha oração, ó Senhor Jesus. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Nós temos que praticar isso. Versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Aqui está falando o seguinte: não vamos nos misturar com a onda do mundo, a onda que só fala do corona, a onda que só fala da economia, a onda que só fala mal da política, dos governos e assim por diante. A onda da instabilidade que está acontecendo por toda a terra. Não! Senhor, põe guarda a nossa boca, vigia a porta dos meus lábios, para que eu não caia nisso. Olha que coisa, não permitas que o meu coração, por que o coração? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. Vamos nos apegar ao corpo de Cristo, aos irmãos, à palavra, à comunhão da vida. E não coma eu das suas iguarias. Então, irmãos, o grande problema do homem, sabe qual é? É a incredulidade. Ele não crê em Deus. Ele não aceita a palavra de Deus. Ele rejeita a comunhão com Deus. Senhor Jesus. Então nós precisamos o quê? Voltar para o Senhor o nosso coração. E o Senhor ficou muito impressionado com a incredulidade das pessoas. Marcos, capítulo 6. Eu também fiquei impressionado quando eu li esse versículo. Marcos, capítulo 6, versículo 4 a 6. Diz assim, Marcos 6, 4 a 6. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Qual o motivo de não conseguir fazer mais? Versículo 6 revela para nós. Admirou-se da incredulidade deles. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, o Senhor ficou admirado. Ele estava ali presente, fazendo várias coisas, trazendo palavra de sabedoria, trazendo arrependimento, trazendo salvação, mas os homens não creram. E ele não pôde fazer muita coisa por causa da incredulidade deles. E ele se admirou com tanto coração endurecido. Que nós não tenhamos tal coração endurecido. As nações o têm, que nós não sejamos tais pessoas. Continuando ainda em Marcos 16, também, olha o que fala aqui agora dos discípulos, hein? Antes ele falou dos incrédulos, né? Das pessoas que não criam. Mas olha o capítulo 16, versículo 14, de Marcos também. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então, a incredulidade é algo que está no coração do homem. Nós precisamos crer na palavra, crer somente. Os próprios discípulos que viram o Senhor, andaram com ele, viveram com ele, infelizmente, quando alguns falaram que viram Jesus ressuscitado, eles não creram no coração. Nós precisamos crer na palavra. Ó Senhor Jesus, quando alguém chega e fala,
porque eu tenho provado do nome do Senhor, tenho provado da vida do Senhor. Nós não podemos deixar de crer no coração e falar, não, isso aí é bobeira do irmão, não é bem assim, não precisa invocar não. Ó Senhor Jesus, não vamos duvidar. O Senhor, Ele rejeita o coração incrédulo, Ele rejeita o coração endurecido, Ele rejeita o coração que não crê na sua palavra. Hebreus capítulo 3, aqui o autor fala sobre este coração, que nós já temos visto bastante. 3, 7. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 7. Diz assim, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Não sejamos tal geração incrédula que erra no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos. É uma advertência para mim e para você. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Jamais aconteça. Não vamos deixar nosso coração endurecer. Vamos nos apegar à palavra, à nossa fé, fazer a fé aumentar por ouvir a palavra, por praticar a comunhão do Espírito, por exercitar o Espírito, para que a fé cresça e não endureça o nosso coração. Ó Senhor Jesus. Versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. É sim, vamos nos exortar mutuamente, um ao outro, um ajudando o outro, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Não foi ontem, nem será amanhã, será hoje. Por quê? Porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui para não deixar o meu coração endurecido hoje. Então, eu tenho que colher a palavra hoje, eu tenho que receber a palavra hoje, eu tenho que exercitar o Espírito hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Não vamos deixar para amanhã. Amanhã não sei se vou estar aqui. Então, tem que ser hoje. Limpar o coração, afofar a terra, para que a palavra possa crescer em nós. Então, só tem um jeito de nós tratarmos em relação à incredulidade, o coração endurecido. Sabe o que é? É o arrependimento. Quando nós nos arrependemos, o coração amolece e nós podemos ouvir novamente a palavra penetrar no nosso ser, a palavra crescer dentro de nós, a fé ser fortalecido e nos manter na perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Como nós vamos continuar a nossa vida até o fim? Nós vamos continuar exercitando o nosso espírito. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 3 em diante. Romanos capítulo 8, versículo 3 em diante. Aqui mostra para nós como que nós devemos nos portar diante da atual situação presente. Vamos lá, versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Agora se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só tem um jeito de ser cumprido o preceito da lei em nós, andando segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito.
O Senhor nos deu uma outra condição agora, depois que nós cremos. Não mais inclinar para as coisas da carne, mas inclinar para as coisas do Espírito. Antes de receber a salvação, de conhecer o Senhor e de ter Ele dentro de nós, nós não tínhamos para onde pender, a não ser pender para a carne, ser guiado por essa carne, andar nessa vida. Agora não, agora nós temos condição de sair da carne para o Espírito. Ó Senhor Jesus, vamos usar a nossa mente para tocar no Espírito, para irmos para o Espírito. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quando eu toco na carne, o sintoma que eu tenho é de morte. Quando eu toco no Espírito, o sintoma que eu tenho é vida e paz. Nessa pandemia toda, se nós tocamos no Espírito, o resultado vai ser vida e paz. Está tudo alterado ao nosso redor, um monte de confusão, um monte de agitação, um monte de perigo ao nosso redor. Mas nós tocamos no Espírito, nós tocamos na vida e paz. Versículo 7, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne, irmãos, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Mas nós temos o Espírito. Portanto, nós que andamos no Espírito, Deus habita em nós e nós andamos no Espírito. Isso não é maravilhoso? Que maravilha poder pender a nossa mente para o Espírito e ser guiado pelo Espírito de Deus. É assim que nós vamos nos portar nesse período todo até a volta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vou fazer uma pergunta. Está ruim aqui na Terra? Pensa um pouquinho. Está ruim a situação aqui no mundo? Puxa, tanta agitação, tanta dificuldade, tanta gente morrendo. No Brasil, já são 44 mil pessoas que perderam a vida por causa da Covid. Mais um tanto que perdeu o emprego, mais um tanto que não tem mais sustento, mais um tanto que vai talvez perder a vida porque não tem hospital para atendimento, porque está tudo lotado com a Covid. Mais um monte de pessoas que talvez morram porque não tem trabalho, não tem comida. E tantas outras dificuldades, outras doenças e assim por diante. Está ruim aqui na Terra. Se está ruim aqui na Terra, onde que é um lugar bom para a gente ir? Vamos para o Monte Everest, lá no pico do Monte Everest. Lá não é bom para viver, não. As pessoas que sobem no Monte Everest ficam no máximo 15 minutos lá em cima. Porque é tão frio, que não suporta ficar, tem que descer rápido. Então não é um bom lugar para escolher. Então vamos agora para o paraíso das Ilhas Caimãs. Tá bom, pode ser que seja bom por um tempo, mas quanto tempo vai ficar bom? Nós não sabemos. Sabe o melhor lugar para a gente ir se a terra não está boa? É o céu. Aleluia! Vamos para o céu. Mas como? Como é que é? Irmão, como é que nós vamos sair aqui da terra para ir para o céu? Tem um jeito. Sabe como? Tocando na vida, tocando no Espírito. Ultrapassando o portal da fé, indo para uma outra dimensão, indo para uma outra natureza de experiência. Não mais ficarmos fixos e grudados nesse corpo carnal. Vamos pelo Espírito tocar nas profundezas de Deus. Então é possível sim andar na terra, mas com o nosso coração colocado no céu, onde a paz, onde a justiça, onde a alegria. Romanos 14:11 fala o quê? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Acho que errei o versículo. Ó Senhor Jesus, 14:17. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria
no Espírito Santo. Portanto, nós podemos sim sair da terra para o céu. Vocês querem ver? Algumas pessoas tocaram nisso e viveram na terra de tal maneira. Lá em Gênesis capítulo 5, nós vamos ler rapidamente. Gênesis capítulo 5, versículo 22, fala de uma pessoa que foi para o céu. Olha só que coisa, versículo 22, andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Onde que Deus habita? No terceiro céu. Para onde Enoque foi? Porque Deus o tomou para si, para onde? Deus levou Enoque para o terceiro céu. Portanto, hoje, irmãos, nós podemos andar na terra, andando com Deus, para sermos conduzidos para o céu, para sermos conduzidos na presença de Deus, mesmo estando aqui, pisando na terra, passando por todas as situações que todas as pessoas enfrentam, nós ainda podemos viver tocando no céu, tocando na pessoa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Noé também foi alguém que buscou a Deus. No capítulo 6, versículo 8, fala assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Olha o versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Que tal se você ler o versículo 9 novamente comigo e trocar o nome ali de Noé andava com Deus pelo seu nome para andar com Deus? Imaginou? Imagine que eu estivesse lendo agora sozinho. Eis a história de Caíque. Caíque era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Caíque andava com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler então? Cada um agora coloca o seu nome aí na sua casa. Eis a história do Beto. Beto era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Beto andava com Deus. Aleluia! Vamos andar hoje com Deus, irmãos. Não foi só também Enoque e Noé. Abraão também. Ele também teve a experiência de andar com Deus. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o versículo 8. Fala sobre a experiência de Abraão. Olha Abraão. Eu vou encurtar um pouquinho. Vamos começar a ler. 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Ele não sabia onde ia. Você é um Abraão que recebeu um chamamento do Senhor e que nós sabemos que temos uma herança, mas nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos para o reino. Abraão não sabia, nós sabemos. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, Abraão peregrinou. E você? E eu? Temos que peregrinar nessa terra alheia. Essa aqui não é essa terra, a nossa pátria. Não é aqui que nós vamos ter a nossa eternidade. Não é. Nessa terra atual, desse jeito. No versículo 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nós também temos que aguardar a cidade que tem fundamentos, que é a Nova Jerusalém, não esta aqui. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. É assim o nosso andar, irmãos. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Nós precisamos dar esse testemunho hoje para as pessoas. Nós estamos vendo no reino já, as portas, nós estamos vendo e como é que ele fala aqui? Saudando a chegada do reino.
Vamos dar esse testemunho, não ficar presos a esta terra. Porque os que falam desse modo, versículo 14, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Eu não falei que nós podemos ir para o céu? Mas não aquele céu que as pessoas pensam. Temos hoje a realidade de viver no céu pisando na terra, porque a nossa pátria é celestial. Nós aguardamos, nós aspiramos à pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Nós temos uma cidade hoje. Nós temos a igreja, que é uma figura, a Jerusalém é uma figura da igreja, que é uma figura da Nova Jerusalém. Então essa cidade está preparada para nós, na qual nós podemos viver hoje, junto com os irmãos, na comunhão da vida, sendo um em espírito, tocando na vida e desfrutando dessa realidade. Então louvado seja o Senhor. Jacó também, irmãos, ele experimentou essa questão do céu. Vocês lembram lá em Gênesis 28? Vamos ver rapidamente, Gênesis 28. Jacó, ao fugir do seu irmão Esaú, ele, em um determinado lugar, ele teve que passar a noite. E olha o que fala no capítulo 28, versículo 12. E sonhou, 11, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó não sabia, mas o lugar que ele estava era o acesso para o céu. Ele tinha acesso para o céu, porque havia uma escada posta na terra, ligando o céu à terra, ligando a terra até o céu, onde os anjos subiam e desciam por meio dela. Que coisa maravilhosa. Aí ele sonhou, depois ele acordou. Versículo 16. Fala assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó estava onde? Estava na terra. Mas estando na terra, Deus mostrou para ele que ele podia ter acesso ao céu. E ele teve um sonho em que havia uma escada posta na terra, ligando a terra até o céu e trazendo o céu para a terra. Você quer subir por essa escada? Eu quero subir por essa escada. Eu quero andar por essa escada. Ó Senhor Jesus! E quando ele acordou, ele falou: puxa, que lugar tremendo que é esse! Que lugar maravilhoso! Ele falou assim: na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Quantas vezes o Senhor está do nosso lado, está dentro de nós e a gente parece que não sabe? Olha o versículo 17. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos na porta dos céus. Oh, é a casa de Deus, a porta dos céus. Hoje, na vida da igreja, que é a casa de Deus, que é a habitação de Deus, que é o edifício de Deus, nós estamos no céu. Ó Senhor Jesus, na terra, com os olhos postos no céu. Tem um hino muito gostoso que eu gosto de cantar, que fala: embora na terra eu viva, tenho os olhos postos no céu. Maravilhoso demais isso, não é? Mas para Jacó foi um sonho, mas para os discípulos e para nós hoje é a realidade. Vamos lá ver em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 51. João 1, 51. Vamos ler o 50 para poder contextualizar. Aqui o Senhor chamou Filipe e Natanael. E Natanael falou: mestre, no versículo 49, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel.
Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Hoje, a escada posta na terra, a ponte entre o céu e a terra, é o Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Ele é a porta dos céus. Ele é o caminho que nos leva para Deus. Ele é o caminho que nos dá paz e segurança. Ele é o caminho que nos introduz no reino dos céus, que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É por meio de Cristo, somente por meio dele. Não é nenhuma outra condição que pode nos dar isso. Você viu essa escada posta na terra? Eu tenho visto todo dia esse sonho maravilhoso dessa escada posta na terra. E vereis o céu aberto. Olha lá, em verdade vos digo que vereis o céu aberto. Quando a gente vê a escada, a gente vê o céu aberto. Quando a gente toca em Cristo, a gente vê o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aquela pergunta que eu fiz. Está ruim aqui na terra, hoje? Tem um lugar melhor para a gente ir? Tem um lugar melhor para a gente ir. Temos que estar em Cristo, no Espírito. Ele falou em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para irmos ao Pai, para tocarmos no reino dos céus, para desfrutarmos da paz, da alegria e da justiça que o reino de Deus tem. Nós podemos ter isso hoje, quando nós tocamos na vida do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu quero te encorajar a seguir tal caminho. Eu quero encorajar você a pegar a palavra, tornar a palavra real, experienciável, o seu alimento, para que tudo isso se torne realidade na sua experiência. As pessoas vão olhar para você e falar, puxa, mas aquela pessoa é estranha. Está tanta confusão, tanta situação difícil, tanta briga, tanta gente, tanta situação, tanta aglomeração. As pessoas não respeitam a determinação, não usam máscara. Eu estou sem máscara porque eu cheguei de máscara só para compartilhar que eu tirei, tá bom? Não usam máscara, não respeitam as ordens. Elas estão extrapolando, parece que não está acontecendo nada. Não tem importância, deixa as pessoas. A gente tem que dar exemplo para elas. E nós temos que levá-las a enxergar que nós estamos tendo um outro caminho. Nossa pátria não é desta terra. Nossa pátria é celestial. O nosso alvo não está aqui embaixo. O nosso alvo vem do alto. O nosso coração está colocado nas coisas do alto. O nosso tesouro está no céu. E onde está o nosso tesouro? Aí estará o nosso coração. Eu quero te encorajar a praticar isso, a ter a comunhão da vida, a desfrutar da palavra, a ouvir as mensagens, a ler o alimento diário, a desfrutar da comunhão com o seu grupo familiar, a poder tornar realidade tudo o que a palavra é para nós. Ó Senhor Jesus, lembre que o Senhor não admite a incredulidade. Ele falou que aquele povo que tinha um coração de incredulidade no deserto não entrou no descanso. Eles não entraram na boa terra. E nós sabemos que entrar no descanso é entrar no período do reino milenar, no descanso de 1000 anos, que eu quero fazer parte. Ó Senhor Jesus, você quer fazer parte desse descanso de 1000 anos? Então hoje é a hora de nós exercitarmos o Espírito, colocar a mente no Espírito, para que a vida cresça em nós, para que a nossa fé seja fortalecida e nós tenhamos perseverança até o dia final. Que cada um de nós seja encontrado em pé depois que tudo isso passar, até que o Senhor venha, o Senhor nos ache fazendo assim, exercitando a vida, a palavra, a comunhão, desfrutando da realidade da palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Eu vou fazer uma breve oração e assim nós vamos encerrar.
Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor possa continuar falando conosco, derramando a Tua palavra, tornando real para o nosso ser, tornando experiência para nós, toda a realidade do que o Senhor é. Ó Senhor Jesus, nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que nós não vemos. Ó Senhor, nós não cremos naquilo que nós vemos, nós cremos na palavra, no Senhor. Senhor Jesus, que tudo isso seja fortalecido dentro de nós, possa estar crescendo dentro de nós, que todos nós possamos alcançar o reino. Abençoa os irmãos da igreja em Campinas, abençoa os irmãos de toda a região, abençoa todas as pessoas que têm tido oportunidade de receber a palavra do ministério. Obrigado por tal palavra tão rica, tal palavra tão cheia de realidade para nós. Abençoa os irmãos nessa semana, ser com cada um, fazendo a fé crescer e cada um perseverar na tua presença. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Querendo lembrar vocês, irmãos, de dar o seu like aí na mensagem. Se você não é inscrito no canal da Igreja em Campinas, faça a sua inscrição e divulgue para as pessoas. Quem que não precisa receber a palavra da vida, a palavra da comunhão, a palavra de sabedoria que vem do alto, a palavra de fortalecimento para nós? Jesus é o Senhor. Amém. Você pode acessar com a câmera do celular. Escaneie nosso código aí na sua tela e com um clique ir direto para o nosso site. No site você pode se inscrever no canal do YouTube com um clique. Pode deixar seu pedido de oração e também fazer as suas ofertas. Ou clique no link na descrição.